Aí. Vamos lá, gente. Ó, esse segundo, não sei se eu posso chamar de segundo bloco da frente de quinta-feira, ele vai entrar agora no estudo. A gente meio que acabou o estudo de estrutura atômica. O que que isso quer dizer? Eu não vou mais olhar para o átomo sozinho. Agora a gente vai começar a estudar as associações que os átomos fazem para formar substâncias químicas. Então, aqui, na minha concepção, a química começa a ficar um pouquinho mais interessante. Você para de ficar estudando aquelas coisas meio abstratas de camada eletrônica e começa a estudar a formação de substâncias. Dentro desse bloco, que eu chamo de ligação química, tem coisa para cacete. A gente fala de ligação iônica, ligação covalente. Dentro da ligação covalente, a gente discute geometria molecular e polaridade molecular, e depois estuda a ligação metálica, tá? Então, tem bastante coisa, principalmente a parte de ligação covalente, ela é um pouco mais extensa. Tá? A ligação iônica é mais tranquila. Nessa primeira aula de ligação química, a gente precisa discutir primeiro duas coisas. Na verdade, uma coisa que vai dividir em duas. O que significa instabilidade? Que a gente já andou dando uns spoilers aqui durante as aulas anteriores. Para você entender ligação, você precisa entender que estabilidade pode ser explicada sob duas perspectivas. Eu posso estudar estabilidade e relacionar ela com a energia dos átomos, e eu posso estudar a estabilidade relacionando ela com a estrutura do átomo. Ou seja, o que que eu quero dizer com isso? Qual a relação entre energia, estabilidade e estrutura atômica? Tá? Então, isso é uma, vamos dizer assim, é uma parte introdutória para depois a gente entrar na ligação iônica, covalente, tananã, tá? Vamos lá. Vamos imaginar dois átomos que vão se ligar. Dois átomos que vão se ligar. Aqui eu representei os dois átomos como duas bolotinhas aqui, tá vendo? Tá vendo esse pontinho aqui no meio da bolotinha? Isso aqui seria o núcleo do átomo e isso aqui seria a eletrosfera do átomo, ok? Lembra que átomos são compostos por prótons, nêutrons e elétrons. E eu sei que prótons e elétrons podem se atrair, porque tem cargas elétricas. Ok. Então imaginem o seguinte: eu vou posicionar um átomo A na frente de um átomo B, eles estão separados a uma certa distância, e eu vou medir a energia que esses dois átomos têm. Isso é possível de se fazer, esse cálculo, tá? Medir a energia que dois átomos têm quando estão próximos um do outro. E essa energia, que a gente vai chamar de energia potencial, tá? Ela vai variar de acordo com a distância entre os núcleos. O que eu quero dizer com isso? Dependendo dos átomos estarem mais afastados ou mais próximos, a energia que esses átomos têm vai variar, tá bom? E o gráfico que mostra isso pra gente é esse aqui, ó, tá? No eixo Y, eu tenho a energia dos átomos e no eixo X, eu tenho a distância entre os átomos. Eu posso, por exemplo, pegar um ponto qualquer deste gráfico, tá? Vou escolher aqui um ponto qualquer. Aqui, ó. Peguei um ponto aqui, ó. Tá vendo? Se eu projetar esse ponto no eixo Y, o que que eu encontro? A energia dos átomos. Se eu projetar esse ponto no eixo X, o que que eu encontro? A distância entre eles. É isso. Escolhe outro ponto. Pega um ponto aqui, ó. Bem aqui no cantinho do gráfico. Mesma coisa. Projeta esse ponto no eixo Y. Energia. Projeta esse ponto no eixo X. Distância. Se você pegar qualquer ponto do gráfico e fizer essa projeção, você vai encontrar a energia que os átomos têm em função da distância, ok? Só que, se a gente olhar para esse gráfico de maneira mais geralzona,
você vai perceber uma coisa muito curiosa. Primeira delas, né? As energias dos átomos podem atingir valores muito pequenos e podem atingir valores muito grandes. Tudo depende da distância que esses átomos estão um do outro. Por exemplo, quando a distância nuclear é grande, essa energia tende a ficar maior, tá vendo? Se aproximando. E tem uma coisa muito estranha nesse gráfico. Várias são estranhas, mas tem uma situação em que a energia dos átomos é negativa, tá vendo? A energia de interação entre os átomos, a energia potencial, é negativa. Eu não vou explicar por que que ela é negativa agora, mas tem uma explicação, tá? O fato é que quando você faz com que dois átomos interajam, pode acontecer da energia de interação deles ser negativa. Também pode acontecer da energia ser positiva. Isso vai depender. Mas existe uma situação, existe uma situação onde a energia que os átomos estão interagindo é a menor possível. Vou chamar isso aqui de E mínimo. Por que que essa energia é importante? Porque os átomos que estiverem estabilizados terão uma energia E mínima. Essa energia E mínima é a energia que garante a máxima estabilidade dos átomos. Estabilidade dos átomos. Só que para os átomos atingirem essa energia baixíssima aqui, esses átomos precisam estar a uma certa distância. Concorda? E não sei se vocês percebem, essa distância, ela não é uma distância nem muito pequena, nem muito grande. É uma distância ali. Digamos que é uma distância perfeita. Quando os átomos estão nessa distância, a gente diz que a energia deles é a menor possível. Se a energia que os átomos têm nessa situação é a menor possível, significa que os átomos vão procurar essa situação. Essa distância aqui, gente, ela tem um nome. A distância na qual os átomos estão o mais estáveis possível. Essa distância se chama comprimento de ligação. Comprimento de ligação. Então, ao contrário do que talvez vocês possam pensar, dois átomos ligados não estão grudados um no outro. Não. Quando dois átomos estão ligados, eles estão próximos um do outro, porque, vamos lá, né? Todo mundo sabe que a gente representa a ligação assim, não é? Ó? Pelo amor de Deus, não quer dizer que um átomo está preso no outro. Se a gente pudesse ver uma molécula como essa, por exemplo, o que que nós viríamos? Um átomo de hidrogênio próximo a um átomo de oxigênio e, por sua vez, está próximo a um outro átomo. Essa distância, ela faz com que os átomos exista um espaço entre eles, mas é muito pequeno. E os átomos não querem ficar nem muito perto, nem muito longe, tá? Esse é o comprimento de ligação, né? Então a gente diz que dois átomos estão ligados quando a energia deles é a menor possível. Ponto. Só que isso tem um desdobramento, que aí entra o item 1.2. O que acontece é que, invariavelmente, para os átomos se estabilizarem, eles vão ter que se aproximar para chegar nessa distância ideal. E é aí que começa a bagunça. Por quê?
Quando dois átomos se aproximam, as eletrosferas interagem. Então, o que acontece é, durante a aproximação atômica, durante a formação da ligação química, há uma interação entre as eletrosferas dos átomos ligantes. Beleza? Durante a formação da ligação química, há uma interação entre as eletrosferas dos átomos ligantes. A partir dessa interação, a partir dessa interação, as eletrosferas serão alteradas. As eletrosferas serão alteradas. Como assim alteradas, Danilo? Bom, pode ser que um elemento perca elétrons da sua eletrosfera, pode ser que um elemento receba elétrons da sua para a sua eletrosfera, ou pode ser que haja um compartilhamento. Então, quando que ocorre a troca de elétrons? Quando que ocorre o compartilhamento? Quando os átomos vão se aproximando. Então, é meio que assim, é uma sequência de eventos. Eu sou um átomo, você é um átomo. A gente se aproxima para a nossa energia diminuir. Só que enquanto eu estou me aproximando de você, a minha eletrosfera vai interagir com a sua. E nessa interação pode haver perda de elétrons, ganho de elétrons ou compartilhamento de elétrons. Tá? Ah, como que a gente explica isso? A primeira teoria que tenta explicar essa mudança é a teoria do octeto. Né? O que a teoria do octeto faz? Teoria do octeto. Ela vai, ela vai dizer o seguinte, assim, de maneira grosseira, né? Ela vai justificar a estabilidade não pela energia. A teoria do octeto não fala sobre energia maior ou menor. Ela vai dizer assim, olha, um átomo vai procurar estabilidade de tal maneira que a sua eletrosfera fique igual a de um gás nobre mais próximo que ele tiver na tabela periódica. Então ele vai dizer assim, ó, a estabilidade de um átomo, a estabilidade de um átomo é alcançada quando sua eletrosfera quando sua eletrosfera fica igual a de um gás nobre. De um gás nobre. Então, ela permite que a gente consiga prever o que um átomo vai fazer na hora que as eletrosferas vão interagir, né? O que um átomo, como que ele vai se comportar? Ele vai tentar fazer com que a sua própria eletrosfera fique igual a de um gás nobre. E aí, como que eu vou saber se ele vai ganhar ou se ele vai perder elétrons para isso acontecer? Isso vai depender das características do elemento. Tá? Vou pegar alguns exemplos aqui.
Vamos pegar alguns exemplos. Espécies estáveis. Estáveis. Vou pegar aqui. Vou pegar o magnésio, vou pegar, vou pegar o potássio, vou pegar o oxigênio e vou pegar o flúor. Pronto, vai. Vou pegar quatro aqui. Dois metais e dois não metais, que daí fica bem tranquilo para entender. Eu vou fazer aqui a distribuição eletrônica de todos eles. Um S2, dois S2, dois P6, três S2. Um S2, dois S2, dois P6, três S2, três P6, quatro S1. Um S2, dois S2, dois P4. Um S2, dois S2, dois P5. Pronto. Coloquei aqui quatro elementos químicos com a distribuição eletrônica deles lá na tabela periódica. Tá. O magnésio, gente, o magnésio, ele é um metal. Ele é um elemento que tem por característica facilidade para perder elétrons. O número atômico do magnésio é 12, tá? 12. O gás nobre mais próximo a ele na tabela periódica é o neônio. Então, o que a teoria do octeto vai afirmar? Que o magnésio, para atingir estabilidade, precisa fazer com que a sua eletrosfera fique igual à do neônio. Então, quando o magnésio for interagir com outro átomo, o que eu espero que ele faça nessa interação? Ele dê um jeito de tirar esses elétrons daqui para que a camada de valência, para que a eletrosfera do magnésio fique idêntica à do gás nobre mais próximo dele. Então, quando eu olho para este íon, para esse elemento magnésio, do jeito que ele está escrito aqui, ó, ele é instável. A teoria do octeto fala que ele é instável. Ele vai se estabilizar quando ele ficar assim, ó, estável. Ó, o magnésio mais 2 é instável. O magnésio zero é instável. Tá? Eu consigo mapear o comportamento de um átomo quando ele for se ligar a outro elemento. Então, toda vez que o magnésio for se ligar com alguém, ele vai tentar perder elétron, porque é uma característica dele. Se eu pegar, por exemplo, o potássio, ele vai na mesma linha. O sonho do potássio é ser o argônio. O gás nobre mais próximo do potássio, em termos de configuração eletrônica na tabela periódica, é o argônio. Olha o argônio aqui, gente. Um S2, dois S2, dois P6, três S2, três P6. Ó. Olha para a eletrosfera do potássio, olha para a eletrosfera do argônio e perceba que existe só um elétronzinho separando os dois, tá vendo? Então, para o potássio, perder um elétron significa ficar parecido com gás nobre. Então, para o potássio, isso aqui é instável, mas o potássio mais um é estável, tá? Beleza? Coloquei aqui dois elementos não metálicos, o oxigênio e o flúor. Os dois, na tabela periódica, estão bem próximos do neônio também, ó. Estão bem próximos do neônio. Vou colocar aqui, ó. Só que diferentemente do magnésio, porque o magnésio é um metal, metal tem tendência de doar elétrons
Quando eu falo de oxigênio, quando eu falo de flúor, eu estou falando de elementos que têm tendência a receber elétrons, tá? O oxigênio, acontece uma coisa no cursinho que é muito foda. O professor normalmente fala o seguinte, veja se você já reconheceu essa fala. Fala assim, olha, o oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência. O que que é mais fácil para o oxigênio fazer? Receber 2 ou perder 6? Você já deve ter ouvido esse tipo de pergunta. Isso é uma merda. Para com isso. Não tem nada de mais fácil. O oxigênio recebe elétron porque é a única coisa que ele sabe fazer. Você acha que o oxigênio, ele olha lá, eu tenho 6, o que que é mais fácil para eu fazer? Me livrar dos 6 ou ganhar? Não tem isso. O que o elemento faz, pessoal, é reflexo do caráter dele. O oxigênio, ele não é um elemento que tem afinidade eletrônica alta, ele não é um elemento eletronegativo. Ou seja, o comportamento do oxigênio é por si só puxar elétrons. Então ele puxa elétron, não é porque ele quer ficar estável, ele puxa elétron porque é o que ele sabe fazer. Agora, para que ele se estabilize, quantos elétrons ele vai puxar? Dois. Dois. Ele vai receber 2 elétrons para ficar com a configuração de um gás nobre, tá? Esse cara é estável. E a mesma coisa acontece com o flúor. O flúor também é um elemento que tem capacidade de puxar elétron, ele é um elemento que tem tamanho pequenininho, então para ele é muito mais fácil pegar elétron do que doar. No caso do flúor, o que diferencia a eletrosfera dele da eletrosfera de um gás nobre é um mísero elétron. Então ele fica estável com carga -1, tá? E aí existem vários tipos de comportamento que a gente pode transformar em regra. Vários. Por exemplo, metais se estabilizam se tornando cátions, tá bem? Repetindo, metais se estabilizam formando cátions, perdendo elétrons. Não metais se estabilizam recebendo. Então vamos escrever isso aqui. Conclusões. Eu vou separar em 2 colunas, tá? Metais e não metais. São 2 coisas que eu quero citar. Metais adquirem estabilidade doando elétrons. E tem uma outra coisa que, se você souber, vai te ajudar pra cacete também. Quando um metal vai doar elétron, quantos elétrons ele doa? Quantos? O número que ele tiver na camada de valência. Ele se desfaz da camada de valência. Ó, o magnésio se desfaz da camada de valência para se estabilizar. O potássio se desfaz da camada de valência para se estabilizar. Então, tem um outro comportamento de metal que é, né, além de adquirir instabilidade do elétron, esvaziam a camada de valência. Gente, essa dica, ela é preciosa. Sabe por quê? Pelo seguinte, você nunca mais vai ter problema para decorar a carga de cátion. Nunca mais. Por exemplo, se um elemento está na família 1A, é porque ele tem um elétron na camada de valência, não é? Ele vai esvaziar e vai virar carga +1. Se um elemento tiver na família 2A, peraí que a câmera tem que vir para mim isso. Se um elemento tiver na família 2A, portanto ele tem 2 elétrons na camada de valência, ele vai se estabilizar com carga +2.
Se o elemento está na 3A, tipo alumínio, tem 3 elétrons na camada de valência, ele vai esvaziar e vai ficar com carga mais 3. Então, ó, guarda na tua cabeça. Metal estabiliza esvaziando camada de valência. Essa é a regra. Metal estabiliza esvaziando camada de valência. Acabou. Muito bem. Agora eu vou para o extremo oposto, que eu coloquei aqui como oxigênio, como flúor. São elementos muito eletronegativos. Os elementos eletronegativos, eles vão estabilizar-se aumentando a camada de valência, porque eles têm tendência de pegar elétron. Então, veja, por que que um oxigênio -2 é estável? Porque o oxigênio -2 ele tem uma camada de valência igual à do gás nobre, mais próximo. Flúor, mesma coisa. Aqui, ó. -1, por que -1? Porque é a camada de valência do gás mais próximo. Então, para não metal, o que que a gente pode citar de regra? Adquirem estabilidade recebendo elétrons, adquirem estabilidade recebendo elétrons, até aí beleza. E quantos elétrons o maluco quer receber? O suficiente para que a camada de valência dele fique S2P6. Então, por exemplo, por que que o flúor recebe um elétron? Para que a camada de valência dele fique S2P6. Por que que o oxigênio recebe 2 elétrons? Para que a camada de valência... Ou seja, a gente pode dizer que para metal existe uma tendência de completar o octeto da camada de valência. Completam o octeto na camada de valência. Beleza? Porque todo gás nobre tem uma camada de valência do tipo S2P6. Então o raciocínio é: se eu quero ficar que nem um gás nobre, eu quero que a minha camada de valência termine em S2P6. Se eu sou um ametal, o que que eu vou fazer para que isso seja possível? Pegar elétron de alguém. Pegar elétron de alguém, tá? Então, metal esvazia a camada de valência, não metal completa o quiteto com camada de valência. Por exemplo, faz sentido escrever isso aqui, ó. O que vocês acham dessa notação, ó? Nitrogênio -3. Vocês acham que isso é uma espécie química estável ou instável? Estável. Porque o nitrogênio tem 5 na camada de valência. S2P3. Recebe 3, fica S2P6. Tá? Beleza? Tá? Beleza. Dito isso, sobre a questão das estabilidades, dos comportamentos, a gente está pronto para começar a falar de ligação química. Né? Até aqui a gente tentou definir estabilidade a partir da energia. Vimos que essa estabilidade também tem uma questão aí relacionada à mudança na estrutura da eletrosfera, tá? Ou perdendo ou ganhando elétrons. Agora a gente vai para os mecanismos que isso acontece. Então agora a gente começa a falar das ligações. Aqui a gente pode colocar já item 2. Item 2. As ligações. A primeira ligação que a gente estuda, que é a mais fácil de aceitar e de entender, é a tal da ligação eletrovalente ou iônica, tanto faz. Eletrovalente
ou iônica. Iônica. Tá. Se a gente fosse definir o que é uma ligação iônica, assim, usando palavras, sem desenho, eu diria o seguinte: a ligação iônica, ou na ligação iônica, é aquela na qual a, opa, a com H, transferência, aquela na qual a transferência de elétrons entre dois átomos. Dois átomos. Só que essa transferência, gente, ela tem uma consequência. Então imaginem o seguinte: imaginem aqui um átomo. Opa. Imagina aqui um átomo de potássio, que é um elemento da família 1A, metal, metal, metal. E esse elemento vai interagir com outro elemento que é o cloro. Cloro. O cloro é um não metal, ele é um elemento que tem tendência de ganhar elétrons, tá? Então, eu tenho um átomo que vai fazer o que for possível para perder elétron, e esse átomo vai interagir com outro átomo que vai fazer o possível para ganhar elétron. Quando esses átomos se aproximam para se estabilizar, um elétron literalmente é trocado de dono. Você imagina um elétron saindo da camada de valência do potássio, o elétron está saindo da camada de valência do potássio e está chegando na camada de valência do cloro. Só que durante esse processo acontecem duas coisas, gente. O potássio, ao perder elétron, se torna um cátion, com carga mais um, certo? E o cloro, que recebeu um elétron, se torna um ânion de carga menos um. O problema é que nesse momento em que o elétron pula de um átomo para o outro, esse átomo fica positivo e esse outro fica negativo, esses átomos se atraem. Ó. Então, tipo assim, gente, uma coisa que é louca de falar é o que mantém os átomos presos é a atração entre cargas. Essa atração entre cargas só aconteceu por causa de uma transferência de elétrons. Então, eu poderia dizer que a ligação iônica ela se forma, digamos assim, em duas etapas. Primeira etapa, os átomos se aproximam e trocam elétrons. Segunda etapa, os átomos adquirem cargas de sinais opostos e se atraem. Então, aqui, ó, existe uma força eletrostática de atração. Uma força eletrostática de atração, tá? Como é que a gente representa uma ligação iônica? Ela não tem uma representação como a da covalente, que a gente faz desenhinhos. A gente simplesmente faz isso aqui, ó. A representação. Escreve isso, ó. Simples. Com um detalhe, ou melhor, dois detalhes. Na hora de fazer a representação, existe um padrão. Primeiro eu escrevo a fórmula de quem doou o elétron, cátion. Depois eu escrevo a fórmula de quem recebeu. Primeiro cátion,
depois o ânion. Outra coisa, ao escrever a representação da ligação iônica, que é o cátion do lado do ânion, nós não colocamos as cargas deles na fórmula. Nós sabemos que esse potássio perdeu um elétron, nós sabemos que o cloro ganhou um elétron, mas a gente não escreve as cargas. Não escrever as cargas dos íons. Isso vai gerar, para alguns, vai gerar problema. Porque para alguns de vocês, dependendo de como você lida com a química, sobretudo nesse ponto aqui, você vai, você vai olhar para isso e falar, mas como é que eu vou saber a carga dessa porra? Você vai ter que memorizar algumas cargas, tá? E essa memorização ela é feita com prática. Não tem muito segredo, não, tá? Semana que vem eu vou colocar tabela, a gente vai falar um monte de coisa, mas só preciso que vocês entendam que eu preciso criar o meu cérebro precisa acostumar a olhar para isso e saber que esse cara é positivo e esse cara é negativo, tá? Beleza? Isso aqui é chamado, né, essa representação, ela é chamada de íon fórmula. Íon fórmula. A gente não usa o termo fórmula molecular. E eu vou explicar para vocês isso depois na próxima aula, tá? Eu falo íon fórmula. Então, essa aqui é a íon fórmula do cloreto de potássio, tá bom? Beleza? Eu acho que eu vou parar por aqui. Graças a Deus, né? Amém. Eu vou parar por aqui. É. Semana que vem, gente, a gente volta. E aí, a semana que vem, puta, vai ser foda. Porque a gente vai ter aula disso na quinta-feira de manhã, né? E à tarde a gente continua nessa toada aqui, tá? De ligações químicas. Aí a gente vai montar fórmula, eu vou montar tabela de íon e o cacete. Ó, até o ar ficou feliz, ó. Tchau, gente. Para quem for ficar aqui à tarde, até daqui a pouco. Monitoria começa às 14, tá? Para quem for ficar aqui estudando.